Eu quero saber por que você fechou o seu berçário. Por quê? Você fechou o berçário. Olha, eu era casada, tinha 6 filhos, tinha 5 filhos. Eu tinha tido 6, mas um tinha morrido com 3 dias. Eu tinha 5 filhos, meu marido era médico e ele era meu sócio na escola. Eu tocava a escola, eu ia para a escola às 6 horas da manhã, voltava às 8 da noite, meus filhos iam comigo e voltavam comigo. Daí, conforme eles foram crescendo, eles foram para o Santo Américo, foram indo todos para o Santo Américo, ficavam também o dia inteiro lá. E o meu casamento não estava lá essas maravilhas. E meu marido trilhou um caminho que eu não concordei e eu quis me separar. Foi um caos na família, a minha família inteira contra mim. Como é que você se separa de um cara tão bom? Eles não sabiam que não era tão bom, mas tudo bem, eu não quis entrar em detalhes, porque isso poderia afetar emocionalmente meus filhos. Perfeito. Então, eu segurei a ponta, mas falei, não, eu não vou mais ficar com ele, vou me separar. Ele começou a querer dar palpite, a querer controlar onde que eu estava gastando dinheiro, se eu estava comprando material para a escola, o que eu estava fazendo. Eu falei, não, você quer tocar a escola? Você toca a escola. Eu já tinha consultório montado. Sim. O meu consultório era anexo ao Golfinho Natação. Eu trabalhava já com grupos, com terapia individual. Daí eu fui para lá, imediatamente o Salvador, que era o dono do Golfinho, falou, não, Tâchula, vem cá, abre um outro berçário aqui. Aqui tem espaço, te dou todo o apoio que você precisar. Eu abri uma outra escola lá. As crianças da minha escola queriam ir atrás de mim, só que não era nos mesmos moldes, porque o meu berçário tinha hotelzinho, funcionava 24 horas por dia, tinha um programa de estimulação precoce, era um negócio assim bem modelo, que foi tomado como modelo pela Secretaria de Educação. Quem quisesse abrir um berçário depois do meu aprovado, tinha que fazer estágio comigo para aprender. Mas daí larguei, fiquei lá, acabei casando com o Salvador. Eu me separei do João, casei com o Salvador. Fiquei 6 anos com grupos trabalhando. Eu usava a piscina do Golfinho como um útero social. Trabalhei com adolescentes drogados e o útero social seria um renascimento, uma proposta. De 12 a 8 eu consegui tirar da droga. E fui fazendo esses outros tipos de trabalho. Mas acontece que na Ficael, fui trabalhar na Ficael também, ajudar a minha mãe, que meu pai tinha morrido. E ajudando minha mãe, foi me requisitando mais isso, mais isso, mais isso. E o Salvador tinha um problema que na época chamava PMD, psicose maníaco-depressiva, hoje é bipolaridade. Ele tinha uns surtos. E antes de eu perceber, eu percebia isso, mas não estava muito consciente. A ex-mulher dele mandou os 2 filhos dele para mim, falou, já que você tem 5, fica com 7, eles estão me dando problema. Eu fiquei com 7. Daí eu e o Salvador resolvemos ter um filho nosso. Já que eram os meus e os teus, vamos ter um nosso. Eu reimplantei a trompa, que eu tinha laqueado, e tive mais um filho. Por isso que eu tenho 6 filhos. São 5 do João e 1 do Salvador. Daí fui tocando, mas o João não tinha nenhuma habilidade para tocar a escola. A escola começou a degringolar. Eu não podia fazer muita coisa, porque eu não tinha nenhuma autonomia no SIDEC. Daí chegou uma hora que o Salvador estava dando tanto problema que o psiquiatra dele falou para mim, Tarsila, sai fora, porque está prejudicando as crianças, está prejudicando você antes de você pirar também. Daí falei com a ex-mulher dele, devolvi os 2 filhos dela e devolvi ele também. Falei, olha, não dá, mas nunca briguei. Parece filme isso. Nunca briguei, mas falei, olha, não está dando. Você está indo por um caminho que eu não concordo, isso está prejudicando, então você segue a tua vida que eu sigo a minha. Aí eu fiquei só na Ficael. Deixei o consultório que era lá anexo e o Golfinho
também foi ficando para ele cuidar. Ele conseguiu, em 8 meses, falir o Golfim, porque ele não tinha nenhuma capacidade administrativa. Daí ele foi embora morar em Maceió. E o filho ficou comigo, né? Eu fiquei com os 6. Tocando a vida com os 6 e trabalhando na Ficael. E daí foi por isso que eu fechei o berçário. Ainda eu atendi alguns clientes lá na Ficael, na minha sala da Ficael. Eu atendia um ou outro que estavam em processo de alta já. E fui tocando e fazendo outras coisas. Daí fui para a associação comercial, fiquei conselheira, fui a primeira mulher no conselho da associação comercial. Depois, lá no Ciesp, como eu contei, fiquei trabalhando, fiquei diretora de eventos. Daí o Pedro queria abrir a Abreme, aí me chamou para ir ajudar, para fundar a Abreme. Fundamos a Abreme, que foi aonde eu conheci o Paulo, aqui da CrossFox. Quer dizer, não é que aonde eu conheci, por intermédio da Abreme que eu fiquei conhecendo o Paulo. Quando eu apresentei o Roberto na Abreme, fiquei conhecendo o Paulo. Olha que coincidência, assim, né? E a vida foi indo. Daí, os meus filhos já estavam maiores, daí que eu pude me dedicar mais para dançar, além de trabalhar na Ficael, de fazer essas coisas todas. Aí fui dançando. Daí eu tive um problema aí com o meu joelho. Eu tive que botar uma prótese no joelho. É uma outra história complexa. E daí, por causa do joelho com prótese, eu não conseguia mais dançar muito samba, muita coisa assim. Eu comecei a dançar tango. E dançando tango, eu fui evoluindo no tango, fazendo aulas particulares. E acabei conhecendo o Roberto num evento, num cruzeiro de dança de salão, que chama Dançando a Bordo, que tem todo ano, da Costa Cruzeiro. Então, conheci o Roberto lá, e ele estava com uma amiga minha, mas a gente se conheceu, conversou, não sei o que lá. Depois eu continuei minha vida, ele continuou a vida dele, a gente só se conheceu. Mas teve um cruzeiro, o último cruzeiro que teve, eu tinha ido, e tinha ido com um personal, um rapaz que trabalha com o meu personal, que é um professor de dança também, e o Roberto estava com essa minha amiga lá. E a gente se via, conversava, não sei o quê, mas assim, sabe, é um passant. Eu não sabia nada da vida dele, ele não sabia nada da minha vida. Mas daí, um dia depois disso, eu fui ao Ópera. O Ópera é um lugar que a gente gosta muito de dançar, uma casa bem dançante em São Paulo. E eu fui ao Ópera sozinha, o David não pôde ir comigo. Daí o Roberto estava lá, estava acompanhado, mas ele foi lá conversar comigo. Falou assim, olha, eu te vi no navio, eu achei que você era uma pessoa assim, bem alegre, bem não sei o quê. Eu quero dançar com você. Quando você pode? Falei, quarta-feira. Ele falou, amanhã eu não posso, isso é lá numa terça, mas na próxima quarta eu posso. Eu falei, tá bom, então vamos. Daí a gente saiu para dançar e deu certo, saiu dançar com o Roberto. Aí eu estava saindo 5 noites com o David, daí eu diminuí o David para sair mais com ele. E a gente sai para dançar, mas a gente se diverte muito. Sabe, eu me divirto muito com a vida, eu acho que a vida é maravilhosa. Tem coisas assim que são difíceis, só que eu não encaro como problema. Eu não pego o problema e jogo nas costas e carrego. Eu encaro como desafio. E como desafio, eu vou e enfrento. Enfrento o desafio e supero eles. Todos. Não teve nenhum desafio que eu não consegui superar. Teve coisa difícil quando eu fui sequestrada, teve momentos extremamente difíceis, mas eu colocava que eu vou superar isso e superei. E saí numa boa. Ainda depois que eu saí do sequestro, eu fui ajudar a família de gente sequestrada, ou gente que voltava de sequestro, que estava todo mundo bem pirado, assim.